Aula 7, 8 e 9 da módulo 2, disciplina 1. Ok, vamos lá. Irmãos, a paz do Senhor para todos, para os crentes, para os amigos da fé, uma boa noite de salvação. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir para Deus nos dar graça nesta noite, amém? Será que a irmã Nascilene faz uma oração para nós, irmã Nascilene? A gente começar a nossa reunião? Vamos colocar a nossa presença nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Bom, pessoal, a gente está ainda sobre a história de Israel. Nós vamos terminar a parte histórica hoje e vamos começar um pouco da parte civil. Conhecer um pouco dos costumes, comida, artefatos, roupa, sistemas de formação de cultura, né? Na verdade, é uma endoculturação. Ó, endoculturação. Mas Israel tem aquele primeiro período que eu falei, que é o período antigo. Depois tem o período mesclado ali, que ele se estabelece como província, e vai até um certo ponto. Depois de Cristo, né? Depois do Império Romano, segue-se aqueles intercalados domínios que houveram sobre Israel, e vai chegar agora, depois da invasão dos turcos otomanos, que vai ser o último império antes da Primeira Guerra Mundial. Aí você vai ter dois movimentos que vão ser importantes na construção de Israel. Muito importante entender isso agora, para você memorizar um pouco mais sobre essa questão de Israel. Tem dois movimentos que são especiais nesta época. Você vai ter o sionismo, isso vai ser 1838, e vamos ter o mandato britânico, 1939. Esses dois movimentos, eles vão dar suporte para a ideia da reconstrução do Estado de Israel, que seria o Eretz Israel, né? Eretz Israel. Então, esses dois movimentos estarão intrinsecamente ligados à ONU dentro desse processo. Então, na verdade, o sionismo ele vai começar a acontecer com um escritor, o Herzl, né? Theodor Herzl. Ele é um escritor, ele começa a elencar judeus importantes do mundo, porque nesse período de 1800 aqui, né, Israel estava totalmente distribuído entre as nações. Havia lá no Estado de Israel, lá no local, né, de Israel, algumas famílias, tribos, era coisa muito inóspita, porque o governo dos turcos otomanos não tinha dominado, mas não estava nem aí. Era um território dominado, porém abandonado. É como se tivesse só uma casa legal, mas tem um terreno baldio, de vez em quando você vai lá, dá uma olhadinha. Aí é por aí, a ideia. Até porque o local não inspirava muito interesse no caso de mineração, de plantação, por exemplo, que não tinha isso. Se eles soubessem, né, do petróleo, toda aquela região, a coisa seria muito mais rápida. Bom, o sionismo é a partir do Theodor Herzl, que começa a falar sobre isso. Acho que eu vou citar ele aí na apostila, se não me engano. Mas o nome sionismo apareceu num debate lá em Viena, pelo Nathan Bimbal, que mencionou e disse: olha, existe um povo na Terra que está se movimentando e é o povo de Sião. Isso aí é um sionismo. A palavra Sião significa elevado, né? E Sião remete-se
aquela montanha lá de Jerusalém, que é o Monte Sião. O Monte Sião fica ali, pastor, perto do cenáculo ali, Monte Sião, aquela regiãozinha perto do cenáculo ali. Então, em 1838 começa esse movimento. Esse movimento, na verdade, ele é tipo uma renascença judaica, porque ele começa a evocar, né, os valores judaicos, a tradição, né? O próprio idioma vai ser recuperado de uma forma mais moderna. O que se fala hoje não é o hebraico antigo, Herol, né? Mas é bem aproximado. Fizeram as mudanças. A gente vai estar talvez no próximo bloco sobre o idioma, né? É o sionismo que vai trazer a bandeira. Essa bandeira de Israel não existia, eles vão criar em 1800 e pouco, eu não tinha. Aí vai se falar da Estrela de Davi, que é uma lenda. A Bíblia não fala da Estrela de Davi, a Bíblia fala da Estrela de Belém, que apareceu, onde nasceu o Messias, que é a terra de Davi. Então eles fazem uma mistureba e botam lá uma estrela e com duas tiras azuis, né? Bom, era uma forma dele se identificar como povo, né? Vai nascer o hino, que é o Akiva, né? Que é a esperança, o hino de Israel, né? Akiva, que é a esperança, activa, por assim, esperança. E eles vão também criar um sistema financeiro que vai dar suporte ao sionismo. Por quê? Porque os sionistas eram quase como acionistas, né? Eles detinham todo o poder da Wall Street, todo o poder porque o início da Revolução Comercial Financeira começa em Nova York, né? A partir dos 1900, a IBM nasce, o sistema de ações, e começa a eclodir. O carro do Harrison Ford, não, do Henry Ford, né? Se estabelece a indústria automobilística. Nunca vi falar. Pode ter que ser aqui, não sei, né? Então eles vão estar com a poder econômico do mundo na mão, o sionismo. E é porque todos os Disney, Walt Disney, aquelas produtoras de filme americano, tudo começou com um judeu. Sim. Todas. Fosse fazer esse resgate aí, era uma outra aula, uhum. A maioria, com certeza, a maioria, com certeza. O próprio, o Albert Einstein, né? Todos eles. Então, é muito importante você entender esse movimento aqui, que Deus vai usar, de certa forma, esse movimento para dar... Porque sem esse movimento, esse povo não existia mais. E as profecias de Israel, as profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel, ficariam inóspitas. Então, Deus cria, né, esse povo começa a crescer economicamente, cria esse sistema aqui, que vai desembocar aqui no outro período, que é do mandato britânico. É basicamente 100 anos depois, né? Olha quanto tempo que você me leva para construir uma cultura, né? O mandato britânico, ele foi promulgado, minha cabeça está boa ainda, foi Neville de Chamberlain, pelo mandatário da época, era o MacDonald. Ele criou o livro branco, isso mesmo, o White Paper, chamado White Paper. E o White Paper é um documento que a nação guarda na guerra, né? Informações precisas da guerra. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que os ingleses ganharam a Primeira Guerra Mundial, houve a partilha de territórios. E na partilha ficou a cabo daqui, né, da Inglaterra, as terras que pertenciam ali àquela região. Nisso, eles fizeram essa reunião 23 de julho. Olha a minha cabeça aí. 23 de julho, isso mesmo. Essa reunião, 23 de julho, e em 39 eles selaram aí o Estado Britânico. Tá conferindo aí, pastor? Tá batendo, né? Mas aí, ó, tô batendo. Então, mas se eu errar, vocês me falam, porque muita coisa na cabeça aqui para lembrar. Esse plano é terra ou eles estão? Não, é a partilha. No final, acabou a guerra, eles ganharam, eles partilharam entre eles lá, a Primeira Guerra Mundial, né? Que era de 1914 a 1917. E coincide com a queda da Prússia também. A Alemanha se estabelece como reino, né? A Alemanha vinha com principados, eram 12, 6, 8, 12. Depois a Prússia cai, né? E a Alemanha se estabelece como nação. É um período interessante da história, que a Europa se autodescobre de novo.
E esse período aqui, ó, 39, vai antecipar também o período da Segunda Guerra Mundial, que vai começar logo depois, né? Aí você vai ter já a figura do Hitler, 1945. A Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu, ela envolveu o caso dos judeus, porque a perseguição judaica também, é que o pessoal não fala isso, né? Não sei qual que é o medo de falar, é que era também a perseguição financeira. Os judeus são perseguidos por finanças há muito tempo. Em 1492, Dom Fernando da Espanha expulsou os sefardins de lá para Portugal, de Portugal para o Brasil, por causa das finanças. Eles tomaram o que eles tinham, porque onde o judeu chegava, pastor, estabelecia, crescia, e era abençoado mesmo. Onde eles chegavam, a economia fluía, a coisa acontecia. Então, isso eu estou falando de 1400, já veio essa primeira lei de perseguição. Você nunca ouviu falar em Afonso Augusto? Afonso Augusto não, Afonso Augusto é um colega meu cantor lá, que você já levou, tadinho. Da Bahia, Afonso... São dois, mesmo sobrenome. Tem até o nome da cidade deles. São dois grandes navegadores portugueses, né, que naquele período disseram ao governador, ao rei, né, de Portugal: não vamos matá-los, não, vamos levá-los para a colônia brasileira e deixá-los lá trabalhar. Não, desculpa, ao contrário, me dá os navios que eu os mato e enterro no mar. E eles vinham para cá e colocavam eles aí. Tem um nome de uma hidrelétrica, o nome deles na Bahia, rapaz? Paulo Afonso. E tem um outro também, que vinha pela Fernando Noronha. Isso aí, pastor. Obrigado. Você vê, minha cabeça é muita coisa para lembrar tudo isso aí. Porque Ford. Henry Ford. Sim, exatamente. O antissemitismo é um sistema que é antisionismo também, que é contra, né? Então, já naquela época do Império já acontecia isso, e isso vai também acontecer pós a Primeira Guerra Mundial, porque com essa força do mandato britânico, eles crescem mais ainda. E o Hitler é um dos caras que vai fazer isso para destabilizar o comércio em cima daquela pregação da raça ariana e tudo aquela tese toda para matar os judeus. E acontece essa atrocidade. Só que o tiro sai pela culatra. Por quê? Com a destruição em massa do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, gente, estou na matéria, tá? Porque faz parte da matéria, tá? Com a destruição em massa do povo da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Vai sensibilizar o mundo, porque vai haver uma comoção mundial pelos crimes de guerra. E aí reforça a questão da ONU em 1948. Então, é por aí. Vamos, então, à apostila. Glória a Deus. É só uma sinopse, para vocês terem uma ideiazinha do que você tem. Glória a Deus. Eu vou botar aqui. A lição 7, não é isso, Luciano? Ok. Aí vem o período otomano, né? O mandato britânico, o Estado de Israel e as guerras da liberdade. Então, vamos lá, o período otomano. O pessoal que chegou depois na internet, essa parte aqui é muito importante da nossa aula, que ela vai calçar a matéria, tá? Informação muito importante. Ok. O período otomano ele vai de 1516, né, a 1917. Nos idos de 1453, quando o Império Otomano surge, olha que esse pessoal, eles mudaram no caso aí, né, as eras, né? Essa conquista deles foi mudança de era. Eles foram bem, conquistaram muito aí esse pessoal, viu? Esse otomano aí. O Império Mameluco já está enfraquecido, que é aquele Império do Saladino, você lembra, né? E assim eles conquistam Israel e se estabelecem. Quer dizer, conquista Israel, assim, eles conquistam Israel porque conquistaram muita coisa. Mas não ficaram em Israel, não. Por exemplo, é publicado o Código da Lei Judaica, Shulchan Aruch, em 1860, primeiro bairro construído fora dos muros da cidade de Jerusalém. Em 1832 a 1903, primeiro aliar, imigração em grande escala.
os russos. E em 1897, a fundação da organização sionista por Theodor Herzl, né? Quando eu coloquei aqui 38, porque começou a escrever, tá, gente? A fundação oficial foi essa data aí, ok? Na Basileia, na Suíça. Em 1897, tá? Em 1904, a segunda aliar, e principalmente a Rússia e a Polônia em 1909. Então, esse período aqui é conturbado porque ele vai demarcar a volta do povo de Israel já em ofício não oficial. Quando o mandato inglês chega, aí ele oficializa mesmo, né? Mas nesse ponto eles estão chegando. Isso vai levantar os olhos dos árabes. Entenda bem, até essa época os árabes não eram organizados, não eram como eles são hoje. A Liga Árabe surge a partir desse momento, porque havia a Liga das Nações e a Liga da Justiça. Não. Exato. Exato. Por isso que... Então, é uma colonização tipo antecipada, né? Tem muita história desses russos voltando para lá, interessante. Por isso que você vê muito israelense hoje que é muito ariano, né? Muito caucasiano, que não é bem naquela região normal como fosse na época de Jesus, né? Aí também tem a Polônia. Primeiro, os kibbutz. Eu já estive no kibbutz algumas vezes, gente. O kibbutz é interessante. Degânia e a primeira cidade moderna completamente judia, Tel Aviv. São fundados em 1917. Só que Tel Aviv ela é mais contemporânea, ela é mais a Tel Aviv é a mesma coisa que Jope, tá? Jope onde Jonas foi pego pela baleia, né? Não é, pregador? Jonas pego pela baleia em Jope. E a Tel Aviv e o Porto de Haifa também, mesma coisa. É tudo no mesmo lugar, que são períodos, né, diferentes na história. Então, aqui, o kibbutz é uma comunidade. O kibbutz é uma comunidade que você tem tudo de lá. Tem alguns caravanas que ficam kibbutz, né? É interessante, são pequenas comunidades que ficavam entre si ali. Fim de 400 anos de domínio otomano, com a conquista britânica pelo ministro de Relações Exteriores britânico Balfour. Então, esse período aí, otomano, 1516, marca duas coisas interessantes. Já aí, batendo aqui mais ou menos como nós começamos a falar aqui. Embora nós temos aqui esse mandato britânico de 39, mas ele foi cunhado, oficializado nessa época, nessa reunião em Neville de Chateaubriand. Agora, ele opera antes porque ele vem da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, eles saem da guerra e tem que se organizar. Então, é uma organização extraoficial. Aqui eles vão ter registros, vão ter reuniões, né? Daí vai surgir, então, a ONU, tão falada, tão comentada no tempo de hoje. Pegou esse período aí, pessoal? Entendeu? Bonitinho? Ok. Vamos continuar. Em caso alguém tem alguma dúvida? Ok? Não? Tá bom. Eu nem tempo de pessoa responder. Eu estou tentando, porque esse período da matéria aqui é complicadinho, tem que ser bem... No final do Império Otomano, que a gente pode entender que surgiu o movimento sionista, trazendo essa cultura, né, lutando pela cultura judaica, e depois o mandato britânico oficializar. Exato. Muitos judeus da Rússia saíram, da Polônia saíram de todas as partes do mundo voltando para... Exato. É isso aí. É uma volta... Era Deus, cara, mexendo nisso aí, porque nenhum país do mundo tem essa história. Nenhum país do mundo. Bancando. A Nova York. Wall Street. Nova York bancando. Nova York ele é só judeu, né? Nova York é só judeu. Que coisa, então. Essa parte que você falou de judeu que foi para o Brasil, os espanhóis roubaram eles e mandaram... Os sefardins. A Espanha já se arrependeu disso, inclusive deu cidadania espanhola para todos, tem o sobrenome daquela época. Sim. E a primeira mesquita, né, no Brasil está em Recife, né? Foi feita quando... Desculpa, mesquita, olha, sinagoga. I'm sorry, sinagoga. A primeira sinagoga está lá em Recife, né? Não, beleza. É porque é muita informação, né? Muita informação. Glória a Deus. E essas aulas é para ser sucintas, né?
Elas são mais sucintas, mas mesmo assim continua. Vamos ver agora o período britânico, o mandato britânico, 1918 a 1948. No ano de 1917, o mundo está enfrentando a Primeira Guerra Mundial. E nas tarefas da guerra, a Grã-Bretanha, após tomar a região do Oriente Médio das mãos dos turcos otomanos, conquistou Israel dos otomanos em 23 de julho de 1918. Reconheceu os direitos do povo judeu para estabelecer, que ano é isso aí? 1900 e? Então, mas o sionismo já estava operando esse tempo aí, ó. Né? Já estava, tá aí. Deus já tinha feito as bases para votar, entendeu? Então, você não pode receber a tua bênção se você não fizer as bases primeiro. Eita, glória. Cidade nossa tem o encontro dos judeus, tem uma placa de 1918, onde se encontrava ali. Pode. No Palácio do Gabinete. Creio, sim. O encontro deles, 23 de julho de 1918. se encontrava para ir para Israel. Na Segunda Guerra. Ok. Reconhecer os direitos do povo judeu para estabelecer um lar nacional na Palestina. O único problema que acontece aqui é a tal da Palestina entrar nesse negócio. Os ingleses têm a bênção de Deus, essa coroa é abençoada, essa moeda forte, porque é por causa disso aqui, que foi esse povo aqui e o Brasil que deu de volta a região. Por isso que o Brasil é o que é, né? Tenta quebrar o Brasil, tenta roubar o Brasil, mas o Brasil está firme, produzindo, né? Um país próspero, pacífico, um povo muito bom. E aqui, ó, esse país, essa potência que é imbatível, que é a Grã-Bretanha, por causa disso. Porque eles apoiaram Israel, tem que pôr isso no papel. Ó, tempo que o Brasil recebeu aquele milagre, o tempo que o Oswaldo Aranha fez aquilo que ele fez, o Brasil estava recebendo a Volkswagen quebrada da Alemanha, quebrada de guerra, quebrada. Não aconteceu que o famoso milagre brasileiro, que foi o boom da indústria automobilística, Deus colocando a mão, Deus abençoando. Então, esse povo aqui é abençoado por causa disso. Apenas que os ingleses que estão hoje, que vivem hoje, não merecem essa bênção, porque não estão nem aí com Deus, foram abençoados de tabela, na doida, né? Porque nasceram aqui, que eram daqui. E nós que podemos vir aqui hoje e participar também dessa bênção aqui. Então, o único problema foi um analfabeto aqui, ó, o McDonald e o Beaufort, que foi falar em Palestina. Esses caras arrebentaram, não tem que ter feito isso, porque nunca foi Palestina isso aí, né? Mas, ok. Hoje, todo mundo fala por uma questão de acomodação política e ética política, que se um mandatário começar a falar que não é Palestina, dá uma guerra. Então, melhor fique como está, né? Ok. E chamar de Israel quem pode chamar. Como era chamada a terra de Israel, então. No entanto, eles limitaram grandemente, só que tem um adendo aí, quem está me assistindo agora, porque eu expliquei na outra aula que foi o Adriano, em 75, que apelidou, levando em conta um apelido que os hebreus colocaram nos filisteus no passado. Pronto, está resolvido. No entanto, eles limitaram grandemente a entrada dos refugiados judeus em Israel, ao mesmo tempo que não limitaram em nada a chegada de milhares de árabes que vinham em busca de trabalho. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, eles queriam dividir o mandato britânico da Palestina em um Estado árabe, que se tornou hoje, em dia, a moderna Jordânia, e o Estado judaico do Estado de Israel. Então, veja bem, embora o mandato britânico não tenha aceitado isso, né, essa pressão árabe, mas acabou acontecendo. A Jordânia existe hoje por causa disso, mas, segundo a Bíblia, a Jordânia volta para Israel, porque são a herdade que Deus deu a Josué. Então, como vai voltar, eu não posso dizer, não sei como é que vai acontecer isso, né? Mas que vai. Estado de Israel agora, 1948, 1973. Com o crescimento do sionismo, movimento de remanescentes judaicos, o assunto país Israel, ou seja, Eretz Israel, né, já era alvo de controvérsias. Havia a declaração de Balfour, que é o britânico, né, de 1917, apoiando o sionismo. E o livro branco de 1939, que eu expliquei a vocês aqui, que está ligado, né, ao mandato britânico, né, que o livro branco levou o nome de White Paper, lembra que eu falei? Expliquei a vocês aí? Então, o livro branco de 39 que coibia o povo judeu. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos, violentados e mortos. Dessa forma, ocorreu a imigração de judeus para a Palestina. Sendo assim, os árabes se revoltaram
com a imigração judaica, e essa tensão gerou conflitos entre eles. Depois da Segunda Guerra Mundial, os britânicos entregaram a região para a resolução das Nações Unidas. O início foi um plano de partilha de território palestino entre os árabes e judeus. Este plano consistia na criação de 2 estados independentes e um regime internacional para administrar Jerusalém, cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. A sessão histórica da Assembleia Geral, presidida pelo Oswaldo Aranha, brasileiro, em 14 de maio de 48, foi declarada a independência do Estado de Israel por David Ben-Gurion, que leva o nome do aeroporto lá. Presta bem atenção nessa história, gente. O Oswaldo Aranha não assinou nenhum tipo de voto Minerva, tá? Isso é falado no Brasil, não teve voto Minerva. Ele ia presidir essa sessão extraordinária. Ele aproveitou o momento, alguns meses antes, convidou um argentino, ele ia de gabinete em gabinete das nações pedindo apoio ao voto para o Estado de Israel. Foi isso que aconteceu. E ele conseguiu, em última hora, essa façanha. Os árabes reclamavam Jerusalém por causa do Maomé, por causa de acontecer lá. Mas eles têm tanta terra, tem tanta terra, fica preocupado com aquele pedacinho de terra ali. É implicância. A gente sabe que é puramente implicância, né? Então, em 48, foi dada essa independência aí, e o Gurion, né, comemorou, lá tem uma foto histórica, né, lá em Israel, eles comemorando, e hoje o avião, né, o aeroporto tem o nome dele. Glória a Deus, é uma história interessante, viu? Aí vamos ver só a questão dessas guerras aqui rapidinho, as guerras da independência. Isso aqui tem uma coisa muito sobrenatural, né, gente? Os árabes não aceitaram as decisões da ONU, claro, né? E reuniram a Síria, a Jordânia, o Líbano e o Egito atacando o recém-estado de Israel. Olha, eles tinham acabado de se formar Estado. A mudança estava no caminhão ainda. E os vizinhos atracaram eles. E vizinho grande, vizinho já estava... Israel derrotou-os, ocupando os territórios da Galiléia, do Neguev e a Cisjordânia ainda. Não me pergunte como eles conseguiram isso. Eles não eram majoritários, mas a mão de Deus estava com eles. Eles conseguiram empurrar os caras, os caras voltaram, 4 nações, ou 5, sei lá. Tem uma vez que foi 3 nações, né? Vieram sobre eles empurraram os caras e foram além, foram até lá embaixo, né? Cisjordânia. Glória a Deus. E a leste de Jerusalém estavam com a Jordânia. Esses casos levaram muitos árabes a serem expulsos dos territórios. Depois da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes do Holocausto migraram para Israel. Além deles ter atacado, achando que ia ganhar, foram expulsos quando voltaram. Já não pertencia mais à casa deles, né? Rapaz, interessante. A gente vai estudar daqui para frente agora. Tem uma guerra, se eu não me engano, é a guerra de 64, de 67, com o Dayan, que a Síria ela quer tomar o Jordão lá em cima, a fonte. Porque se fechar lá em cima a fonte, não tem água para ninguém. Israel já falou, lá onde fica, pastor, aqueles bunkers, lá no Colina de Golã, ali mesmo, naquela região ali. Então, eles vieram contra Israel, um monte de árabe, mas um monte de nação, cara. Israel expulsou eles, tomou a mina toda que tinha deles também. Ficou com a que eles tinham e pegou a deles. E falou assim, agora é o seguinte, nós vamos ter pena de vocês, a gente vai emprestar para vocês a água, tá certo? Israel empresta água para eles até hoje. Quando ele levanta a cabeça, ele fala assim, você caminha. Então, e agora ninguém pega mais, porque Israel agora é a potência bélica mais preparada do mundo, né? Daquele tamanhozinho tem a maior bateria antiaérea do mundo. Daquele tamanhozinho. Já pensou nisso, não? Coisa tremenda. Não tem explicação, é coisa de Deus. Ok. Vamos à segunda rapidinho, para a gente ganhar tempo. Já são 8 horas. Vai ter prova. Vai ter prova, verdade. Pessoal, vai ter prova em casa aí. Atenção. Tá faltando gente aqui online, hein? Tá faltando a Viviane, que mais? É às 6? Tá certo, porque às 6 é porque a primeira aula não tem prova. Tá facinho essa. Tá facinho aqui.
Essa água aqui é minha? Essa água é minha? É? Se não for, é. Ok. Vamos lá. Em 1453, inicia-se uma era nova na história de... E agora Israel iria ser conquistado por quem? A. Ingleses, o mandato britânico. B. Turcos otomanos. Ou a Liga Árabe? Em 1453. 1453. Após 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, Israel ficará sob o domínio de quem? Ingleses do mandato britânico, turcos otomanos ou a Liga Árabe? Tá fácil, né? Por causa da data. Três. No dia 14 de maio de 1948, acabamos de ler isso aí, algo extraordinário acontece. A. Proclamação da independência. B. Proclamação da liberdade. Ou C. Proclamação da Lei Áurea. Ou da paz. 1948. 4. A primeira guerra que Israel enfrentou com os árabes foi A. Guerra de Suez. B. Guerra dos 6 Dias. Ou C. A Guerra da Independência. Os de casa aí lançam no gabarito. Depois a nossa secretária vai dar um aval aí. Glória a Deus. Muito bem, né? Ok? Em casa, alguma pergunta? Tudo certinho? Vamos uma pausa então, né? Glória a Deus. Pessoal de casa, uma pausinha aí, tá bom? De 6 minutos. Já volta. Glória a Deus. Ok? Recording in progress. Muito bem, muito bem. Ok. Ok. Vamos agora ver a guerra, o sionismo e Israel de hoje. Vamos lá. Então, a guerra é bom entender que são 3 guerras importantes aqui, nesse período, né? A Guerra da Independência, a de 6 dias do Yom Kippur. Yom Kippur é dia do jejum. Yom é dia. Yom. A palavra Yom, em hebraico, Yom, é dia. Significa dia, Yom. Guerras da Liberdade, 1946, 1964. A Guerra da Independência ocorreu em 48, logo após a formação do Estado de Israel. Então, essa foi da independência, a primeira, né? Tipo a nossa lá do Dom Pedro I lá. Okay? Obrigado, meu irmão. Já ganhei um ponto na prova, hein? Tá quente mesmo? Meu Deus. Ah, tá mais ou menos. Então, tá bom, tá bom. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? É. Você quer o Pedro, né? Eu tô dando aula aqui com o Pedro. Muito bem. Após a formação do Estado de Israel, os árabes atacaram e foram derrotados. A Guerra dos 6 Dias ocorreu em junho de 67. Essa guerra é muito famosa, gente. E resultou na rápida vitória israelense sobre as tropas do Egito, Síria e Jordânia. Com a vitória, Israel anexou ao seu território a Península do Sinai.
a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ai, meu Deus do céu. Sabe que aquela parte onde fica ali, sabe aquele bico ali do Egito, que tem aquele bico assim, já viu? Lá em cima tem o Mar Vermelho. Israel pegou aquele também. Eles foram atacar, eles foram para cima, bateram nos caras, deram uns tapas na orelha e ainda pegaram o território deles ainda. Ô, meu, os caras são muito fracos, né? Pelo amor de Deus. Mas não, era Deus que é forte, né? É Deus que era forte. Ok. Anexou o território da Península do Sinai, a faixa de Gaza e Cisjordânia, Jerusalém e as colinas do Golã. Então, tudo isso aí Israel pegou. Em 6 dias, o território israelense saltou de 20.720 km² para 73 mil km², gente. Olha aí. Em 6 dias. Nunca o país cresceu tão rápido assim, né? Depois ele devolveu para esses caras. Devolveu, toma de volta. Não brinca mais não. Não vem as paciências aqui não, por favor. Já virou... mas devolveu. A península foi, né? Os caras estão virando freguês lá, ué. Por fim, o último conflito aconteceu depois de 73, foi a Guerra de Yom Kippur. Essa aqui foi terrível, hein? Essa guerra iniciou-se a partir de um ataque surpresa, conduzindo os egípcios e sírios contra Israel no dia 6 de outubro de 73, no Sinai e em Golã. Esse ataque foi uma tentativa das duas nações de recuperar os territórios que haviam perdido durante a Guerra dos 6 dias, mas, de novo, Israel venceu. Detalhe, você sabe o que é o Yom Kippur? Israel estava desarmado, de joelho, em jejum. Eles levantaram do jejum, pegaram as armas e deram tiro nos caras e os caras correram. Rapaz. Hoje você vê o que é a Síria e o que é Egito. É. Não é nada. É. Fazer uma guerra civil lá na Síria acabando com todo mundo. É. Vai pra frente muito bom. Hoje Israel, inclusive agora Israel está imbatível, que ele deixa passar só o míssil que vai cavar um buraco para ajudar ele na construção. O resto ele tira de fora lá e acabou. Que coisa. Os mísseis que ele deixa passar porque já ajuda a construir algumas coisas, os buracos que estão cavando. Já foi assim. Mas essas 3 guerras são importantes, tá? Porque elas cravaram Israel definitivamente no seu lugar, né? Aí vem o sionismo, já falei um pouquinho, vamos dar uma recapitulada aqui. O sionismo surge no final do século XIX, em uma Europa repleta de movimentos nacionalistas. Este movimento baseia-se na teoria do Theodor Herzl, que defendia um Estado judeu, na esperança de garantir a sobrevivência deles, uma vez que estavam dispersos pelo mundo, sendo assim através de uma justificativa bíblica. A região na qual deveria ser criado o Estado judaico. Na época, essa região ainda estava sob domínio do Império Otomano, com predomínio de árabes muçulmanos. Ponto aqui. Quando o evangelho cresce em Jerusalém, e a Bíblia se espalha pelo mundo inteiro, veja bem, é o único país no mundo que está descrito num livro milenar cujos habitantes não estão nele. Vou repetir. O único país no mundo que está registrado num livro milenar cujos habitantes não estão nele. Então, era um mapa geográfico a esmo, né? Por isso que o movimento sionista tinha uma base também para reclamar esses locais como direito, que era de fato um Estado, era de fato um território, né? Aí vem esse pessoal dizer que Israel tomou a força e tal. Peraí, mas quem não foi tomado a força? E os que tomaram, e todo mundo foi tomado a força. Cada um disputou o seu território como quis. Aqui a própria Grã-Bretanha, a historicidade de guerra aqui é fantástica, no sentido de, né, ser muito... Aqui tem cada história de guerra, aqui cada palmo foi disputado, cada condado aqui foi palmo a palmo disputado. Né? Então, quer dizer, todo mundo foi atrás do seu quinhão, né? Todo mundo foi atrás de conquistar a sua terra. É só Israel que não pode? Só Israel que não pode. Porque eles falam assim, eles vieram lá do Egito para atravessar o deserto e foram expulsar os cananeus. Mas os cananeus tinham expulsado alguém também antes. Ué, e assim vai. É igual o cara que fala contra aborto, mas ele nasceu, né? É fácil, né? A favor do aborto. Desculpa, a favor do aborto, mas ele nasceu. Ou então o cara colocou a plaquinha, não pisa na grama. Ele pisou, tapou a placa. Não foi? Ele não pisou na grama? Aí vai lá colocar a plaquinha, não pisou. Não dá para entender essas coisas.
É. Vamos pegar um pouquinho de Israel de hoje, né? Olha, muito boa essa aula aqui agora, muito legal. Israel de hoje, ó. Preparar nossa caravana para a gente ir, tá? Aí, ó. 1964 a 1973. Em 64, já em detrimento ao criado Estado de Israel, levou os árabes a criarem a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Que aí você vai ter a figura daquele cara famoso que usava um turbante, o Arafat. Yasser Arafat, né? É, isso mesmo. Ele tinha uma cara de... Após ocorrer essa guerra, foi gerada uma crise de petróleo após a criação do Estado. Em síntese, diversos conflitos, alguns que acontecem até os dias atuais, foram travados após a criação do Estado de Israel, envolvendo outros países e grupos fundamentalistas. Hoje a região respira atritos, mas Israel segue vencedor com uma presença firmada no mundo em desenvolvimento, progresso, tecnologia imbatível militarmente. Interessante isso. Quando alguém perguntar para você assim, o que é palestino? Você fala, primeiro, não existe. Segundo, que é aquele pessoal que fica ao redor de Israel enchendo a paciência. Chama de palestino. Mas, na verdade, palestino vem de Falestim, que é povo do mar, né? Ok. Por que eles usam o nome palestino, pessoal? A gente brinca, mas é importante falar isso aí. Porque eles pegam essa capa da história para reclamar o que não é deles. Nós somos palestinos. Não são. E aqui na Inglaterra tem um menino desses palestinos que diz esse negócio. Mas olha, pode dizer que eles não sabem nem falar o nome palestino. Nem o P eles falam, é Palestine, eles falam, Palestine. O árabe não fala o P, só fala o B, viu? É, Palestine. Israel hoje, né? 73 a 2021, tem que dar uma arrumada aí já, 22 já. A área é de 22 mil metros quadrados, né? 22 mil quilômetros quadrados. 22 mil quilômetros quadrados, na verdade. É muito pequena, gente. 22 quilômetros quadrados. É tamanho de uma fazenda no Goiás, né? 22 mil quilômetros quadrados. É. A capital, Jerusalém, embora a oficial seja a civil, a capital civil é Tel Aviv, né? A única, no país do mundo tem duas capitais, né? Olha só, porque o judeu não abre mão de Jerusalém, não abre mão, não. Não abre mão. A população, 8,3 milhões de habitantes, estimativa de 2020. Você vê, gente, tamanho do estado do Rio de Janeiro. Portugal tem o quê? 9 milhões, 10 milhões de habitantes? Por aí, né? 10, né? Portugal ainda é maior que Israel. É? A moeda é o novo shekel israelense. Eu tenho alguns lá em casa. O nome oficial é Estado de Israel, Eretz Israel. Nacionalidade israelense. Data nacional, 14 de maio, de independência. O governo é república parlamentarista. O primeiro-ministro ainda é ele, o Benjamin Netanyahu. Mudou, né? É um árabe? Certeza? O parlamento acertou isso aí? Oi? Bom, porque é o seguinte, lá em Israel, os árabes e os judeus se convivem normal. Jerusalém, então, é um exemplo, cara. Interessante, não tem pancadaria lá. Agora, faixa de Gaza, Jericó ali, nas regiões mais tensas, né? Mas lá dentro, não, eles são criados lá, são diferentes, né? 31 de março de 2009. Bom, então tem que mudar isso aqui na próxima apostila. Geografia, oeste da Ásia, Oriente Médio. Cidades principais, Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, Rishon, Ezion e Olon. O clima que é mediterrâneo. Os limites geográficos, Líbano e Síria ao norte, Líbano ao sul, né? Líbano e Síria ao norte, desculpa. Eu estou confundindo com a Líbia, cara, nada a ver, né? Jordânia e Cisjordânia. Na verdade, Cisjordânia é um estado, assim, é uma província alocada dentro de Israel. Não é bem estado. É alocada dentro de Israel, né? Fica lá. Eles têm seus princípios, tal. Eles querem ser independentes. Também são considerados como palestinos. Aí o Egito ao sul. O Mediterrâneo é a faixa de Gaza ao oeste. Então, veja bem,
Lá de cima você tem o Líbano, a Síria, vem descendo, Jordânia, aí você vê a Arábia Saudita ali embaixo, e vem o Egito, né? E termina ali. As fronteiras com o seguinte país, ó, Líbano, acabei de falar isso, ó, Líbano, Síria, Jordânia, parte de Gaza, Cisjordânia e Egito. O relevo, deserto de Negev, ao sul, as planícies baixas na região costeira, montanhas na área central. Ponto mais baixo é o Mar Morto, 408 metros abaixo do nível do mar. Não é do Mediterrâneo, não, é do todo o oceano do mundo aí, é baixo mesmo, né? É muito baixo, é lá embaixo. O ponto mais alto é o Har Meron, 1.208 metros, né? Subindo lá, que é aquele monte lá perto da Síria. Os principais recursos naturais, gás natural, cobre, potássio, argila e madeira. Uso da terra, arável, 15%, gente. Pelo amor de Deus, olha aí. E o Brasil, o que é? Por isso que o nosso presidente fala, né? Aquela frase que ele fala. Culturas permanentes, né? 6,88% e outros 80%. Principais rios, Rio Jordão e Rio Hasbani. Composição da população israelense nativa de origem europeia, 41%. Europeus, africanos, americanos, médio-orientais, 40%. Árabes, 19%. Religião, judaísmo, 80%. Islamismo, 14%. Cristianismo, só 3%. E os drusos, que a gente foi lá perto de Golã, você passa por eles lá. Vamos aqui um pouquinho de geografia, tá? Deixa eu dar um bônus de geografia com vocês aqui. Não, mas eu não terminei agora. Ah, não. Eu acho que a Lucilene, ela foi muito perseguida quando era criança, na escola, com prova. Agora está descontando. Um dia ou você, né? Vamos lá. Ó, um desenho feio aqui, né? Aqui você tem o mar Mediterrâneo, mar Mediterrâneo. Por que mar Mediterrâneo? É porque ele médio terra, né? Ele fica entre o sul da Europa e a norte da África, entre a terra, né? É tipo o Mesopotâmio, Mediterrâneo, ok? Aqui você tem a costa do Mediterrâneo, né? Que é o mar, no caso, é o mar. Aqui você tem lá acima aqui na Síria, você tem o Monte Hermon. O Monte Hermon, parte dele está em Israel, né? Daqui a água das chuvas, a água da neve, que misteriosamente Deus faz aqui, ter neve, em pleno deserto. Pelo amor de Deus. Derrete e desce pelas montanhas de Gileade. Gileade, a montanha mais calcária do mundo. Coincidência? Derrete-se o gelo, filtra-se a água e o povo tem água saudável embaixo. Chama-se a mão de Deus, esse povo. O calcário fica lá em cima, no Gileade. Não, ele todo, a montanha inteira é calcária. É uma enormidade de calcário. O pessoal desce, ela vai limpinha. Ela vai descendo, vai saindo, aqui embaixo vai ter o Lago de Meron. E o Lago de Ulá. E aí tem uma pequena bacia aqui, aí vem o Jordão. Jordão é Iardenite, significa o que desce. Todo rio no mundo nasce nas pedras embaixo. Israel é o único que nasce por cima, que nasce de Deus, né? Aleluia. Ele vem e faz o mar da Galileia. Termina aqui no Rio Salgado. Galileia. Há 2000 anos, as águas descem e chegam embaixo delas. Se você me levar, não vai ser que
Bom, em primeiro plano, aqui ao norte, você tem a Galileia, a alta e a baixa Galileia. Na alta estão as montanhas, oriundas aqui, né, que eu falei, e na baixa está o Mar da Galileia. Você tem depois seguindo o Vale do Jordão. O Jordão tem 200... se o Jordão fosse esticado da pontinha a outra, 227 quilômetros de extensão. Mas como ele é sinuoso, vai para 339. Se você quiser medir, fica à vontade. Aí nós temos, depois do Jordão, nós temos a Judéia, né? A Judéia. E aqui embaixo nós temos o Neguev, que é o deserto do Neguev. Hebrom, está por aqui onde Abraão, né, começou o trabalho dele. Jerusalém, Jericó. E você tem, então, Israel é uma onda. Você tem a costa mediterrânea, sobe as montanhas. Aqui vem Golã, Gileade, Amon, Moabe, Pisga e o Nebo. Do Nebo embaixo você passa o Jericó, onde Israel teve a descida na terra, né? Deixa eu ver se eu consigo compor aqui para vocês direitinho. Uma listinha bem feita. Espera aí. Eu estou aqui numa situação que eu tenho que fazer para eles. Eu tenho que escrever aqui. Estou fazendo uma arte aqui. Então, você tem o Monte Hermon, né? Aí você tem as colinas de Golã. Aí você tem Gileade. Você tem as montanhas de Amon, as montanhas de Moabe. Aí vem o Monte Pisga, e dentro do Monte Pisga está o Monte Nebo. Nebo significa profeta. Monte do profeta. Monte Nebo. Do Monte Nebo, então, lá embaixo você vê Jericó, aonde Israel passou, né, para conquistar a terra. É mais ou menos por aí. Israel tem, sobre a questão de água, né? Tem o Rio Jordão, o Mar da Galileia. Ele tem também o Mar Mediterrâneo e o Golfo de Ágaba, onde tem o Mar Vermelho. E o grande challenge para você, Israel, é tocar os pés nos 5 locais de água de Israel. Não morra sem fazer isso primeiro. Né? Tocar o pé nos 5 locais que tem água de Israel. O Jordão, Galiléia, o Mediterrâneo, entendeu? Os 5 lá. Aí você cravou lá sua presença em Israel. Eu baguncei, que eu tô assim... Está muito bagunçado aqui, dá para entender? Quer que eu faça melhor? Está difícil entender aí. Tinha uma forma... gente, desculpa aqui, ó. Peraí, deixa eu... Pessoal de casa, atenção, vê se fica melhor aqui agora. Vê se a tela está maior agora, tá? Aí, então tá, espera um pouquinho. Vamos devagar, peraí. Ok. Pessoal, vocês me ajudam aí. Aí no Google, aí, se eu errar, eu estou na minha cabeça aqui, tá? Mas vai para mim. Ok. Tá melhor agora para ver, né, pessoal? Tá melhor agora para ver? Então tá. Aqui, ó. Mediterrâneo. Facinho, rapidinho. Mediterrâneo, ok? Aqui você tem a Galileia, a alta e a baixa. Tem a alta e a baixa. Aí você tem a Judéia,
a Judéia, e o deserto de Negev. Ok? Facinho. O que houve? Tá. Ok? Deserto de Negev. Essa extensão aqui, ó, do norte ao sul de Israel, tem 478 km. A extensão. Já a largura de um ponto a outro aqui, entre o Mediterrâneo e a Jordânia, são 147 km. É daqui a Brighton, né, ao sul aqui, ó, tá? Pegou, pessoal? E aí, Israel tem de água, nós temos o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, pelo Golfo de Ágaba. Mar Vermelho, que é do outro lado de cá do Egito, mas lá na fronteirinha mesmo, ali no Golfo de Ágaba, onde Moisés tirou a água da rocha. Mar Morto. O Mar Morto possui o Mar da Galileia, os mais importantes são esses aqui, o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele possui 13 quilômetros de largura por 22 quilômetros, mais ou menos, de extensão. Uma fundura média de 8 a 12 metros de fundura. O Rio Jordão, ele tem, em linha reta, teria 227 quilômetros. Agora, se ele for sinuoso, como ele é sinuoso, né? Sinuoso, ele tem 339 km. Certo? Cai no Mar Morto. Ele sai da Galileia e morre no Mar Morto. Ele entra, o Mar da Galileia, a afluente e o efluente é o Jordão. Ele sai, depois ele sai e morre lá no Jordão, lá no Mar Morto. No Mar Morto ele entra, na Galileia ele entra e sai. Na Galileia ele forma o Mar da Galileia, ele entra, depois ele sai. Continua e morre no Mar Vermelho. Na verdade, ele estava formando o Mar da Galileia. Ele é via horta, Ele um mar, que é um mar. Ele é via horta. O Mar Morto, ele possui 42 km de extensão e 24, oscila muito essa numeração, sabe, gente? 23 km de largura, o Mar Morto. A densidade de sal do Mar Morto, 11,2% em relação ao do oceano. A mais. A densidade de sal é 11 vezes mais que do oceano. Por isso que a pessoa flutua lá. A minha pessoa, quer tirar uma foto agora, hein? No Mar Morto. Mar Morto? Eu fui para nadar lá. Não nada. Você só pode entrar devagar e flutuar, mas se flutuar, você não pode de costas para você virar, tem que vir 4 pessoas te ajudar. Como é que é? Se você ficar de costas assim, depois tem que fazer assim. Please, help me, please. Turn on. Porque você não consegue virar mais. Sério? Não consegue virar. Não tem jeito. Eu bati uma funda. Ninguém afunda lá. Ok. Aí, pastor, é isso aí que eu vou andar. Pronto. Uma funda? Vou andar por cima dele. Ok. Vamos lá? Vamos agora às coisas mais práticas. Gente, que horas são mesmo? Dá tempo. Essa é a última, né? Não tem a prova. Vamos lá, a prova.
Pessoal de casa, a provinha aí. Glória a Deus. Vamos lá. Luciene, você pode ler a prova aqui? Eu vou comer ali uma bolachinha rapidinho. Só de casa, segura aí que te dei uma foto aí. Olha, apareceu ali a dona Ana Cláudia. Ô, Glória. Na benção aí, minha irmã. Peraí. Fale. Tá mudo aí teu telefone. Tá sem som. Olha só, rapaz. Esse aí parece um shake. Ó, a Luciene vai olhar para vocês aqui. Peraí. Zero. Tô brincando, gente. Houve um conjunto de guerras que caracterizou-se como guerras da liberdade. Quais foram? Suez, Palestina, Liga Árabe, Gibraltar. B, Independência. 6 dias, Suez. Esse aqui eu não sei ler não. Yom Kippur. C, Cisjordânia, Galileia, Banias. 2. Sionismo foi A, um movimento político na Alemanha nazista. B, um movimento social vindo de Varsóvia. C, um movimento mundial para a criação do Estado israelense. Fácil, hein? 3, complete. Eu vou explicar? 3, complete a sigla de um movimento antissemita entre os árabes. Essa aqui eu também não sei, não. Como que vai por a resposta do E gabarito? aí, tá aí na missão. Pode ver. Ah, tá, mas como é que vai por a resposta do gabarito? Tá no gabarito? Eu peguei. É verdade. No gabarito, coloca aí A, B, C do lado. Por ordem é a primeira. A, B, C. Eu pulei a 3. Escreve, gente. Escreve embaixo no gabarito para mim. Que é a 3, pronto. Então, a 3 pode escrever a resposta no gabarito. 4. Qual diplomata brasileiro presidiu a sessão que deu origem ao Estado de Israel? João Saldanha, Nilo Peçanha e Oswaldo Aranha. Coloquem a resposta no gabarito. Não precisa mandar no grupo, nem para mim, tá bom? Põe só no gabarito, depois vocês vão me enviar o gabarito todo preenchido no final da matéria. E vamos para a lição 8 e mais... Não, para 9, mais uma prova. É a vingança. Pessoal, esses dados aqui são aproximados. Ok. Vamos em frente, que até vem gente. Glória a Deus. Vamos a número 9. Gente, semana que vem acabou. Fechamos a matéria. A próxima é a história da igreja, né? Só que a próxima agora vai vir preenchível. Vai vir blank. Você vai ter que escrever a aula inteira. Não é a aula inteira, mas as palavras... A apostila vai vir com falhas para você preencher. É uma forma de você... Não viu, graças a Deus. É a forma de você... né? Não, mas eles têm a apostila lá. Eles têm a apostila, não tem?
Sim, então, mas a apostila vai. Nesse caso, acho que eu posso liberar o arquivo. A pessoa imprime e vai fazer lá. Ok. Aula número 9, vamos terminando aqui. Glória a Deus. Pessoal, tá legal aí? Tudo bem? Se tiver, vocês falam que a gente dá um jeito de arrumar um professor. Arrumar um professor. Vamos lá, hebraico e aramaico, muito importante. Hein? Hebraico e aramaico. Aula número 9. Idioma, música e costumes. Aramaico e hebraico são dois idiomas diferentes. O hebraico é a língua dos hebreus. O aramaico é a língua dos arameus. O livro de Gênesis registra um homem chamado Sem, de onde vieram os semitas. Ele possuía 2 filhos, um chamado Eber e o outro filho chamado Aram. De Eber originam-se os hebreus e de Aram, os arameus. Olha que legal. Aprende aí. Entendeu? Então, os dois são 2 idiomas semitas. O povo hebreu é o povo de Israel. Já os arameus, os filhos de Aram, é o povo da região da Síria. O aramaico acabou tomando conta de toda a região do Oriente Médio, no mundo antigo. Os judeus assimilaram muito do aramaico após o exílio babilônico. Atualmente, o hebraico é a língua oficial do Estado de Israel. Olha, agora é interessante essa parte da aula, tá? Como é que se deu a ressurreição da língua hebraica? Só um ponto aqui ainda. O hebraico foi confinado aos hebreus. Ali, o povo da Mesopotâmia, que era a Suméria. Ó, Mesopotâmia é o seguinte, cara. Acima você tem a própria Mesopotâmia, que aí você vai ter os reinos de Assur, Surbanipal, a Babilônia, tá. Ao norte. Ao sul, você vai ter os acadianos, os sumerianos. Mas por que são todos mesopotâmicos? Porque Mesopotâmia é o nome que se dá à região que tem 2 rios e no meio tem terra. Mesopotâmia é entre os rios. Por isso não é Mesopotamia, entre os rios. Então, entre os rios estão os mesopotâmicos. Eles se dividem em povos. Abraão está lá na Suméria. Ali o povo de Abraão falava esse hebraico. Abraão resgatou com ele a língua, deixou, e eles usaram o hebraico para escrever a Bíblia. Portanto, para eles é uma língua até muito sagrada, no caso, que é a língua que Deus escrevia. Os estudiosos, né, dizem que era uma língua quase que impronunciável, porque não tem vogal. E não se sabe como isso acontecia, porque é uma língua morta. Ninguém nem tem como explicar isso para a gente hoje, né? Como é que isso acontecia, mas eles se comunicavam. Vamos ver a ressurreição da língua aqui, ó. O hebraico de hoje difere do antigo. E foi por iniciativa de Eliezer ben Yehuda. Ben é filho do, tá? Ben Yehuda, filho de Judá, Ben Yehuda. Anteriormente, um ardente revolucionário da Rússia czarista. Ben Yehuda juntou-se ao movimento nacional judaico, que no caso é o sionismo, tá? E emigrou para Israel em 1881, motivado pelos ideais que os circundavam, de renovação e de rejeição do estilo de vida dos judeus na diáspora. Dedicou-se a desenvolver uma nova língua que os judeus pudessem usar como comunicação no dia a dia. Então, era uma questão de honra, voltar para sua terra e falar seu próprio idioma, mais perto que fosse do hebraico antigo. Ele teve que colocar algumas letras antigas e inserir alguns sinaizinhos de pontinhos para dar a expressão do vogal, para abrir a língua travada. Então, ele abriu a língua e ela é falada hoje, mas esse hebraico aí não é o hebraico do tempo de Jesus. Aliás, o tempo de Cristo era aramaico também. Pegou? Entendeu, gente? Nós temos o Sem, tá? Subentende que se falava uma língua até aquela época. Teve 2 filhos, o Eber e o Aram. Os dois se fizeram sua dinastia, né? Cada um desenvolveu um idioma. E interessante que eles são parecidos, mas não são como português e espanhol. É tipo um português
francês, um português e um italiano, um pouco mais distante. É bem distante, né? Algumas coisas só que se parecem ali. Vamos entender essa bandeira agora. A bandeira. Que os pastores... A diáspora eles foram empurrados para fora. A diáspora. Eles foram espalhados, né? A diáspora. Bandeira. Não, nômade... o nômade é um tipo de diáspora, mas não é bem... Tem uns que são nômades e não são diásporas. Sim, não, sempre foram nômades. Mas depois que Israel entrando até, algumas vezes foi diáspora. Tem a primeira diáspora no tempo de Jesus, que está no capítulo 8 de Atos, aparece lá. Tem essa diáspora que vem que o Adriano faz. Tem a diáspora dos árabes também. A diáspora é pegar aquele monte de judeu e jogar fora. Expulsar a diáspora, né? O nômade, ele pode ser da diáspora, mas ele não tem lugar próprio. O nômade, ele é nômade. Eu Dilmei agora, né? Dilmei. Nômade é nômade. A bandeira. A bandeira de Israel foi adotada em 28 de outubro de 1948, tá vendo? Ela é nova. 5 meses após o estabelecimento do país. Por isso tem muito judeu que não aceita ela, tá vendo? Tem muito judeu que não aceita aquela bandeira, não. Ela é civil, bandeira civil. Ela mostra uma estrela de Davi, azul, em fundo branco, entre duas faixas azuis horizontais. A cor azul é descrita apenas como azul celeste escuro e varia de bandeira para bandeira, abrangendo um tom azul puro, por vezes sombreado, quase tão escuro quanto o azul marinho, tonalidades em torno de 75% de puro ciano e sombras tão claras quanto o azul muito claro. A bandeira foi desenhada para o movimento sionista em 1891, quer dizer, nem o Estado de Israel existia ainda, tá? O desenho básico remete ao talit, que é o chale que o pastor tem na casa dele que eu vi, né? Ritual de oração judaica, que o pedido de presente, né? Que é branco com listras azuis, mas que é bonito também, não é errado, não. O hexagrama no centro é o Magen Davi, que é o escudo de Davi, tornou-se um símbolo judaico no final da Idade Média, em Praga. Foi adotado pelo primeiro congresso sionista em 1887. Agora, se você for a Cafarnaum, o pastor viu lá, tem lá, naquelas antigas monumentos do 4, 5 séculos antes de Cristo, um século antes de Cristo, pelo menos, tem lá os sinais dessa estrela cravada naqueles monumentos lá. Tem a uva, né, e tal, e aparece essa estrela. Tem o menorá sendo carregado, viu? Eles desenharam lá. Que era uma forma do povo antigo dizer alguma coisa. Passamos por aqui. Quando não podia escrever, deixava desenho. Para a pessoa entender. Então, ela aparece lá. Eles pegaram isso aí, disseram que Davi tinha um escudo, que usava um escudo nele. Tem várias histórias. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia se remete à estrela de Belém, onde Davi nasceu. Mas a estrela estava lá por causa de Jesus, não é por causa de Davi. Né? E eles pegaram isso aí para fazer essa bandeira. Agora vamos falar do hino nacional de Israel. Hatikvah, tá vendo? Do hebraico é esperança. Também chamado Hativá ou Hativá. Dá na mesma, né? O Hativá deve ser mais do interior, né? É o hino nacional de Israel. Nasceu de um poema de Naftali Herz Imber, poeta polonês, escrito em homenagem à fundação da colônia sionista Petach Tikvah, a Porta da Esperança. Mas é polonês, mas ele é judeu, né? Exato. Lembra do Silvio Santos, aquela Porta da Esperança? Aí, ó, é disso aqui que sai, da Petach Tikvah. Intitulado Tikvateinu, Nossa Esperança, Tikvateinu ganhou melodia em 1882. Você vê, ó, foi escrito no ano aí, né? E recebeu melodia no outro. Quando Samuel Cohen, um colono de Rishon LeZion, teve acesso ao poema de Herz Imber. Desde então, com várias modificações na letra, a melodia foi adotada como hino do movimento sionista. A canção tornou-se oficialmente um hino nacional em Israel, porque eles cantaram essa música, porque essa música dizia assim, a nossa esperança, né? A esperança de Israel. Eles cantavam.
Era como se fosse no Brasil uma música folclórica. Olê, mulher rendeira, olê, mulher... Isso aí. Quando teve a independência, alguém puxou, cara. Alguém puxou essa música. Todo mundo cantou, aí virou hino nacional, né? Tipo, o campeão voltou, né? O campeão voltou, né? Por aí, né? A canção tornou-se oficialmente hino nacional em 14 de maio de 1948, quando foi cantado durante a cerimônia. Acabei de falar isso, ó. Assinatura da Declaração de Independência do Estado de Israel, já com a letra atual. As festas antigas, interessante agora. Em Levítico, capítulo 23, temos a lista das festas, que eram 7, festas solenes instituídas por Deus. E todas possuíam um significado e apontavam de forma direta ao plano de Deus para a humanidade. O povo que a celebrava no Antigo Testamento, elas passavam a assumir o significado mais abrangente na história, tipicamente em alguns aspectos da obra salvífica de Jesus. As festas eram Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Bom, vai ter outras festas, como o Chanukah, né, o Bar Mitzvah, quando o menino vai ficar, né? Bom, são festas que foram posteriores às que Deus oficializou. São festas ligadas... Por isso, pastor Cido, que eu não quero aqui criticar, misericórdia, até porque está gravado, vai ficar na internet aí, né? Tem pastores que fazem as festas judaicas, a gente respeita, não quer ser contra, mas eles não entendem de história, eles são analfabetos. Então, para quem conhece a história, fica assim, gente, não tem sentido isso. E ligar isso... Obrigado, filho. E ligar isso espiritualmente também. A não ser que tenha judeu na igreja ali que, né? Quando eu vejo o pastor fazer o casamento, o estilo judaico, será que é judeu mesmo? Né? Eu vou fazer um bar mitzvah na igreja, voltar, né? Tudo aquilo. Então, o bar mitzvah, a questão da leitura do Torá, pela criança, a questão do rabinho, que negócio... Gente, tudo foi mecanismos de evocação cultural. Era preciso que houvesse esse tipo de situação para você chamar a cultura por vários momentos. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente não usa ali na quinta-feira, temos aquela caixinha de oração e o quadrinho. Para quê? A gente está valorizando o quê? O compromisso de oração, a centralidade de um propósito. Vamos supor que Cristo volta aqui 50 anos, aqui estava outro povo aqui. E vou encontrar isso em algum lugar. Olha, há tantos anos atrás eles faziam isso aqui, era um quadro de oração. Isso aqui parece que é uma caixa. Aqui tem pedido. Então vamos trazer isso de volta, vamos fazer um negócio mais diferenciado. Vamos colocar, será que naquela época vai ser só digital? Vamos trazer de volta essa cultura. Esse é que é o ponto. E não está errado Israel fazer isso. Criar festa. Por exemplo, a Taraz, né? Escreverás as testas, santidade ao Senhor e tal. Hoje eles pegam como é que chama aquele negócio? Eles amarram aqui no braço e vem aqui, tem a caixinha e tal. O mezuzá não tinha como Israel fazer como é hoje, bonitinho, douradinho, para parafusar. Não era assim. Era um negócio bem artesanal. Eles modificaram. O solidel, que é o kippá, não é de atributo judaico, é de outras nações. Mas eles usam para dizer, é como se estivesse orando e tal. São resgates da cultura. O pessoal não entende isso, pastor, e volta de Israel cheio de coisa para a igreja que não é nem de Israel, quanto mais da igreja, não é? E aí põe a bandeira de Israel no púlpito. Eu acho assim, vai fazer uma semana de... Isso é coisa minha, pastor, né? Vai fazer uma semana de Israel, uma festa judaica, que é para o pessoal... Então vamos colocar a bandeira, vamos fazer... uma festividade. Eu fui em congresso aí, que entraram com a bandeira do Brasil, a de Israel. Eu falei, há algum judeu aqui nessa noite? Eu perguntei, existe um estadista judeu aqui? Porque não faz sentido, mas eles espiritualizam. Eu já vi pessoas tocar na bandeira de Israel e começar a pular, cheio da unção. Olha assim, eu até posso julgar, né? Porque eu tenho conhecimento do que eu estou falando, né? O que tem a ver aquela bandeira? E mesmo que fosse uma bandeira do tempo de Davi, é iconografia. Para nós não serve iconografia. Então, assim, o que Deus estabeleceu
Tinha... Pois é, sim. É o talit. O talit significa oração. Mas o que Deus instituiu, nós temos a Páscoa, os ázimos. Eu não vou conseguir cobrir isso hoje, que seria um outro estudo, seria de 1 hora para explicar cada um aí, né? As primícias, o Pentecostes, né? A trombeta, muito bem, trombeta, né? Expiação, que é o Yom Kippur, né? Vai entrar também o Urim Tumim, já vai pela Rainha Esther, que também ela contribui com isso aqui, né? E o tabernáculo. Eu não vou explicar, porque eu já dei isso com uma aula passada, mas esse aqui, estritamente, o que Deus instituiu. E aqui não há nenhuma evocação cultural. Aqui é uma indicação espiritual. Esse que é o ponto que eu quero colocar. Não há nenhuma reivindicação cultural aqui. Aliás, o povo nem sabia o que era isso. Deus teve que dizer a eles o que era. Então, isso aqui são flechas que apontam no futuro. Então, as outras festas, a partir daqui, são... Pode tirar a foto. Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Meu Deus, tem que fazer um curso de escrever no quadro. Eu já expliquei uma vez isso aqui, não foi? Tá bom? Então você já sabe. Por isso que é bom ter um seminário para essas coisas. O povão por aí, rapaz, abraça a bandeira, joga o talito, eles não conhecem. Aquela pressão de culto, aquele povão cantando, o cara lá em cima fazendo assim, aquele negócio, dá aquela pressão, o cara acaba se aceitando como cultura. Não, o chofar sim era tocado nas guerras de Israel, mas o chofar com chifre de carneiro. Carneirão bem grandão, né? Não esse berrante que o pessoal usa de boi, não, né? Então eu pergunto, onde é que vai ser a guerra, né? Onde é que vai ser a guerra? Onde é que vai ser a guerra? Temos e convenhamos que esses entretantos comentando, suponhamos que tudo isso aí que você falou, tipo assim, esse simbolismo aí, ele acaba trazendo para você, a caixinha, daqui a alguns anos, essa caixinha que a gente usa hoje, usava isso aqui há uns 30 anos atrás. A gente usa até hoje. Aí, talvez, daqui a um tempo, esses entretanto que o pessoal usa aí para a memória, é errado eles trazer o judaísmo para a igreja. Mas algumas coisas relembram a tradição israelita. Não, eu concordo com você, mas tem um perigo aí. O dia que essa caixa fazer milagre, aí o perigo está aí. O dia que o dia que a MRV vai falar assim, irmão, atenção, vai entrar a caixa, atenção, vai entrar a caixa. A caixa está entrando, irmãos, a caixa está indo. Aí não, aí a caixa que está sendo objeto. Esse que é o problema. Na inauguração do Templo de Salomão, em Grande São Paulo, cara, pensa num negócio doido, um negócio novo, coisa linda de Deus que foi feito lá, na inauguração. Inclusive tem um tabernáculo lá com todos a réplica. Toda a réplica. Sim, não. Mas quando você... Quem vai conhecer São Paulo tem que ter Salomão. Igual a Geice falou ali, que eu tenho um conhecido lá que o marido não deixa a mulher pegar nem no turbante aqui, porque é sagrado, né? E tal. Não, isso aí, gente, já extrapolou, aí não dá certo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, por isso que a liderança da igreja tem que estar ativa. Vamos supor que um dia alguém fala assim, irmãos, essa é a caixa que eu... Já pode tirar a caixa, inventa outra coisa, tira a caixa, porque já vai começar. Por isso que Deus tem que levar Moisés, se ele fica morto lá, o caixão dele lá, o local, ia ser usado como idolatria, o povo de Israel. Que até hoje o povo de Israel fala de Moisés. A gente tem que evitar os ícones. Os ícones. Esse que é o problema. Na época que eu recebi aquele cálice lá do de Israel, diretamente lá da Terra Santa, eu orar sempre na cabeça. Olha, Deus perdoa a tua ignorância, né?
Deus perdoa. Depois que você sabe... Tipo assim, também não orava. Quando eu orava na cabeça, eu orava. Agora nem não mais. Quando eu orava. Aham. Não... Não, eu orava mais. Ó, escreve aí. Deus não julga a forma, Deus julga o ato. Deus não julga a forma, Deus julga o ato. Orar de joelho, tem que orar de joelho também. Sempre que puder, é bom orar de joelho. Eu digo que se não puder, ora em pé, ora ditado. Então, o negócio é orar. Agora, podendo ajoelhar, porque o ajoelhar, ele leva você a um momento de contrição. Você está ali, né, submissão, tá diante, é bonito, é legal, eu gosto, né? Não que seja uma regra. Agora, eu digo que se não puder orar, de não ouvir, porque não é de joelho, não, também ouve. Mas é questão do ato, né? O ato em si. Amém, pessoal? Beleza? Glória a Deus, vamos para casa. Estamos encerrando aqui, então, essa aula. É prova, é verdade. Eu estava testando vocês. Fica os treinos, vamos descansar de novo. Atenção que vai vir a moça da prova aí. Fica até segurado, né? Atenção, pessoal, é agora. Anote aí, pega uma caneta vermelha e uma caneta azul. Número 1. Essas duas línguas pertencem ao mesmo trono indo-asiático. Tronco. A. Latim e grego. Tronco, gente. Tronco, desculpa aí. B. Hebraico e aramaico. 2. A bandeira de Israel possui um símbolo. A. Estrela de Davi. B. Estrela de Merneptah. E C. Acho que é C. Estrela da Alva. 3. O hino nacional de Israel é o... Ixi, eu não sei falar isso, não. É o... Cátiva, pastor? Nasceu de um poema de Naftali, cuja tradução é A. Liberdade, B. Esperança e C. Justiça. 4. Falso ou verdadeiro? Quem proclamou a independência de Israel em 1948 foi Ben Gurion. Verdadeiro ou falso? E é por hoje só, pessoal. Semana que vem tem mais 2 provas e 3 aulas. Amém. Benção, gente. Pessoal, obrigado por estar até hoje aí. Liberar o Clodoaldo para jantar. Valeu, Fernanda. Olha, é sempre um prazer estar com vocês. Fico contando as horas para estar aqui na segunda-feira com vocês, amém? Vamos orar, agradecer a Deus por hoje, né? Pelo que Deus fez. Aleluia. Amém, Clodoaldo? Bom te ver, meu amigão. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por mais uma jornada aqui na tua casa, com este grupo que está interessado em aprender um pouco mais do Senhor, para estar mais preparado para servir ao Senhor. Abençoa aqueles que estão, Senhor, com dificuldades de fazer, e abençoa aqueles que ainda virão, Senhor. Nós damos-te graça por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana que vem, encerramos essa matéria. Vamos para outra. Olha o pastor falar aqui. Eu quero dar um testemunho já aqui. Ó, o pastor que nós... Na quinta-feira, enquanto a gente estava aqui, Sim, a minha irmã me mandou uma mensagem
Sim. dizendo que uma prima nossa está com câncer, Ah, internada, e os médicos tinham desenganado ela. sei. Ia dar um paliativo até que ela. Sim. Mas hoje, você viu que eu saí ali, Sim. ela já está em casa, Amém. fez a primeira quimioterapia, amanhã vai fazer a segunda, e está em casa. Glória a Deus. Assim, ela estava lá praticamente desenganada, já está. Né? Amém. Que a gente está orando e que Vamos lutar nessa relação aí. Em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Deus abençoe.